Olá, graça e paz. O texto de hoje é Lucas 21, 1 a 4. Diz assim: Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então a viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Nós gostaríamos de estar falando sobre a nobreza de Darcy. Haddon Robinson disse o seguinte: a verdadeira nobreza não está no quanto damos, mas no quanto de nós mesmos entregamos a Deus. O entregar de nós. Quantos de nós não achamos muito cômodo, né? Ir lá na caixa de ofertas e depositar lá um valor, enquanto Deus quer algo de mim. Deus quer que eu me dou de mim a Ele. Mas esse dar de mim a Deus exige certas renúncias. E muitas vezes nós estamos acalentando coisinhas, pecados ocultos em nossa vida que dá legalidade, que dá brecha para o inimigo fazer a festa em nós e nos deixar desmoralizados, deixar sem motivação, sem força para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É interessante que o salmista Davi, no Salmo 19, ele percebendo esse incômodo, essa fraqueza do ser humano, e ele encontrava isso nele, ele sentia que havia algo nele que ele precisava resolver. Então ele disse lá no Salmo 19: quem é que pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Em outras palavras, ele queria tanto se entregar mais e mais a Deus, mas tinha coisas que estavam impedindo, que estavam travando essa entrega, estavam atrapalhando essa entrega. É exatamente isso que Deus quer fazer conosco, não é só ir lá entregar uma ofertinha lá na caixa de ofertas ou gasofilaça e está tudo resolvido. Não é isso aí não. Não é nada disso. Vocês viram aquele homem que caminhou não sei quantos quilômetros de um lugar para outro, lá para Aparecida, para como que apagar a promessa? Deus quer isso? Não, Deus não quer isso. Deus quer que ele renuncie aquilo que é uma mágoa. Talvez ele tenha uma mágoa com alguém, talvez ele tenha um ressentimento com alguém, talvez ele pense em vingar alguém. Talvez exista outra coisa lá no fundo do seu coração que ele precisa se livrar disso, precisa pedir a Deus: expurgue da minha vida isso, tire da minha vida isso, porque eu quero estar totalmente entregue ao meu Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer sacrifício de ninguém. O único sacrifício que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados e se entregar a Ele e dizer: Senhor, estou aqui, usa-me como um vaso nas tuas mãos. Aí, baseado nesse texto, Charles Haddon Robinson, Charles não, Haddon, é um inglês terrível, Haddon Robinson, disse o seguinte: a verdadeira nobreza não está no quanto damos, mas no quanto de nós mesmos entregamos a Deus. A frase ou o pensamento desse servo de Deus já definiu tudo o que eu disse agora, né? A verdadeira nobreza está no quanto damos. Aliás, não está no quanto damos, mas no quanto de nós mesmos entregamos a Deus. E aí eu volto a dizer:
pode ter aquele tipo pedrinha no sapato que está te atrapalhando a fazer essa entrega. Mas aí, voltando a atenção para o texto, nós temos que pensar no olhar penetrante de Jesus. Diz o texto: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de oferta. Então a viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Estava no templo, dando para nós o exemplo de que nós precisamos ter um grupo. Ele estava ali no meio de um grupo. E ele observou os fingidos que davam daquilo que sobrava. Eram os fariseus da época. Você não vê isso hoje, né? Você quase não vê isso hoje, né? Os fariseus da época, o aparecido, os amostrados. Mas Deus conhece o nosso coração, não é mesmo? Deus conhece o nosso coração. Sabe até que ponto nós estamos sendo fariseus como aqueles lá. Fariseus hipócritas. Olha só o nome que Jesus, a alcunha que Jesus carimbou neles. Hipócritas. Bando de hipócritas. Então, mas a palavra que dá para a gente esse destaque é essa questão dele estando Jesus no templo, observava. Essa observação é uma observação de discernimento, de percepção espiritual. Vê que ele vê a intenção, o que estava por trás do coração desses hipócritas e a intenção maior que estava no coração da viúva pobre. Ele vê além da quantidade, discerne a motivação, ou tem uma percepção que é diferente daquela babaquice de sensitividade, né, que os esotéricos chamam aí de ela é uma sensitiva, porque ela entra num clima que está sentindo o ambiente. A percepção espiritual de Jesus é muito mais que isso. E essa percepção, ou seja, o discernimento espiritual que ele quer dar para mim e para você. Mas cabe a mim pedir, Senhor, me dê. Eu tenho pedido isso para o Senhor, me dê discernimento espiritual. Para que eu não seja enganado por aí. Para que eu não seja vítima, né, dessa disputa, dessa ganância que existe por aí. E aí, mas então eu nem vou dar minha oferta, nem vou dar o meu dízimo. Claro que deve dar. O problema vai ser de quem administrar isso aí. Você fez a sua parte com Deus. Se você entender pela Bíblia, né? Que você deve fazer, pronto. Faça. Faça que nem aquela senhora lá. Meu filho, Deus me curou de um câncer, por que não daria uma oferta tão rechonchuda para vocês, né, que é uma grande oferta, né? Mas além do dízimo, eu dou oferta também. Era a reação dessa senhora em uma comunidade carente, tal, no meio de um grupo pobre, ela estava ali sendo destaque como alguém da sociedade, né? Com aquele jeito de madame, estava ali. E ela fala para o repórter, eu fui curado de um câncer, por que não daria? Porque o repórter quis saber, você vai dar a sua oferta, seu dízimo? Então era um sentimento de gratidão que ela tinha. Aquela senhora estava ali, talvez, ela tinha isso no coração, mas ela tinha muito mais que isso. Ela tinha fé de que ela deveria se comportar como os devotos da época. Fazer uma oferta a Deus. E ela sentiu de ir ali, vou dar o que tenho. Vou dar as únicas posses que eu tenho é isso, vou dar. Foi lá e deu, colocou na caixinha de oferta lá, a caixa de oferta.
Então Jesus observava, e ele não estava observando, ele estava nem aí com a quantidade, ele estava aí sim com o coração de cada um ali. 1 Samuel 16:7 diz assim a palavra do Senhor: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ah, aí sim, né? Como diz o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. O homem é inclinado para aquilo que está brilhando, aquilo que chama atenção, aquilo que é belo, né? Mas Jesus estava à carta ou percebendo algo que muitas vezes a gente não vê, né? Que é aquilo que está no coração. Os ricos, é interessante, né, que voltando à ideia da forma com que a viúva se comportava, Jesus distingue o contraste entre o rico e a viúva. Ele não só distingue ali, como que ele aponta, né? Ele diz: os ricos davam o que lhes sobrava, ofertas confortáveis, tudo muito fácil. Eu posso fazer isso, mas continuar na minha zona de conforto, tranquilamente, ninguém mexa comigo. Muito fácil, né? A viúva dava de sua carência, de sua pobreza, tudo que ela tinha. E a oferta que ela dava era uma oferta sacrificial. Era o sacrifício dela ao Senhor. É como se ela estivesse ali degolando uma grande novilha com aquela oferta que ela deu. Que é a única oferta que ela tinha, o único recurso, os parcos recursos que ela tinha, ela deu. E Jesus viu a motivação do coração dela. O Senhor Jesus avalia com base na entrega, não na soma. Uma ilustração disso é o valor moral da oferta. É medido pela devoção, não pelo montante. A devoção. Ela estava ali se comportando como uma devota. Todos estavam ali como devotos, fazendo o seu sacrifício de todas as maneiras de fazer. Mas ela tinha a sua maneira especial. Ela estava dando de si. O gesto sublime da viúva, a gente percebe isso quando ela sem aquele sentimento, né, de orgulho ou qualquer outra coisa qualquer, ela simplesmente, como diz o texto, Jesus dizendo: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Olha só. Ela, no seu humilde comportamento, seu humilde jeito de ser, ela doou de forma a ser uma marca mais poderosa que os outros. O Senhor Jesus avalia com base na entrega, não na soma. Então ele quer ver de você, ele quer que parta de você aquele sentimento de que ele está a não só observar, mas ele dá uma ajudinha nessa, além da sua observação, vai além da sua observação, né? A gente pode ver um registro
que Marcos fez com relação a isso, quando Marcos registrou o seguinte: Jesus chamou os seus discípulos e disse. Aí Jesus quer ensinar, segundo Marcos, uma lição para os discípulos. Chamou os seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Essa é uma ideia que vai além da ideia lá de Lucas, o escritor. Marcos ele tem uma visão assim mais abrangente quando ele vê outros detalhes. Ele já registra, né, no Evangelho de Marcos, já é registrado esse comportamento de Jesus. Jesus se dirigia aos discípulos e talvez Lucas de forma resumida, né? Lucas era um escritor mais intelectual, talvez, por ser médico, né? Então ele foi mais resumido, né? E ele não entrou em detalhes. Mas Marcos então entra em detalhes e ele fala sobre esse comportamento que Jesus teve. Ele falou com os discípulos, né? O seu dar foi total, não parcial. Essa foi a situação ou o comportamento, né, da viúva. Deu tudo o que tinha. 2 Coríntios 8, 3 a 5 diz assim a palavra: posso testemunhar, isso é Paulo falando, posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Então vejam bem, esses macedônios, eles tinham um coração tão despertado para Deus que eles fizeram uma entrega não só deles, mas entregaram os recursos e fazia questão de querer. Nós fazemos que não precisa, tá, já temos, não, mas nós fazemos questão, é o nosso desejo participar. Ah, que Deus tenha misericórdia, né? E ajude que o nosso povo faça isso. Né? Participe. Porque se não fizermos, o povo está fazendo aí para Satanás. Vocês viram as famosas bets aí, como está recolhendo e recolhendo para o lado do mal, do lado enganoso. Do lado enganoso, né? Não é uma recolha para a glória de Deus, não é recolher uma oferta para a glória de Deus, para o indivíduo ver que o ganho está aí quando você investe no reino. É por isso que Jesus disse: ajunteis tesouros dos céus. Não ajuntais tesouros da terra, mas ajunteis tesouros do céu. Né? E se ajuntar tesouro do céu é isso, né? Se comportar como esses macedônios. O valor espiritual da entrega não na quantia, mas na comunhão com Deus, com o doador, ou seja, com Deus. Robinson diria: ela não ofertou uma moeda, ofertou o coração. E a grande lição eterna que nós podemos tirar daqui, é que o que nós fazemos com o nosso ser, com o nosso potencial, vale muito mais. A nobreza está no dar-se, não no doar coisas. A viúva se torna símbolo de fé autêntica. Filipenses, a gente confere isso em Filipenses 2, 5 a 7, onde a palavra de Deus diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus,
embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Glória a Deus. A entrega que agrada a Deus é aquela que nos custa algo. É aquela que nos custa algo. Abraão ia sacrificar o próprio filho. A coisa mais preciosa que ele tinha ali agora. É um bem precioso. Mas ele estava disposto a sacrificar, mesmo se o cabritinho, a ovelha não aparecesse lá. Mas ele sabia que ia aparecer, que Deus ia fazer aparecer o sacrifício na hora H. Ele creu, ele teve fé. É esse tipo de comportamento que nós devemos ter. Não importa que alguns, a mídia, e muitos ficam aí malhando as igrejas, que fazem isso, que fazem com aquilo, eles vão dar conta um dia para Deus e eu faço a minha parte. Né? Faço a minha parte. Eles vão ser os primeiros a ser chamados para prestar conta se estão administrando de forma incorreta, de forma alheia, de forma a agir de má fé, qualquer coisa assim. Né? Glória a Deus que nossas igrejas, a igreja que eu sirvo, a Igreja Batista, tem toda uma administração, tem um corpo que cuida de valores, de finanças, essas coisas. Né? E o membro não tem que se preocupar com isso, nem se pastor vai estar mexendo, não, que tem lá um grupo que são os guardas, aqueles que tomam conta disso. Porque o ser humano é falho, realmente, o ser humano é falho. Mas então a viúva deixou um exemplo, e esse exemplo aponta para Cristo. O comportamento dela estava ali apontando para Jesus. Ela deu tudo que tinha, ela deu tudo que era. A verdadeira nobreza se manifesta na cruz. Tudo que ela fez ali de doar-se a si mesmo estava apontando para Jesus que ia doar-se na cruz. Ele ia derramar o seu sangue lá na cruz, por amor a mim e para que eu pudesse ser resgatado, ser salvo, ter a vida eterna. Que isso possa acontecer no seu coração, que você possa vir a crer que Jesus já fez o sacrifício maior por você e para a glória daquele que o enviou a esse mundo. Em nome dele, eu desejo que você possa também fazer a verdadeira entrega.